Glória a Deus. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor através da pastora Josileide Paz, que estará ministrando aos nossos corações. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplauda o Senhor, querido. Graça e paz. Cadê o povo avivado que vai morar com Jesus na eternidade? Ih, vou dar uma chance de novo. Meu Deus. Cadê o povo avivado que vai morar com Jesus na eternidade? Aí sim, gente, aí melhorou. Vocês estão felizes com Jesus? Antes de começar a pregar, eu queria pedir ao pessoal da mídia para colocar aqui a divulgação da oficina. Gente, hoje é o terceiro dia. A nossa conferência vai encerrar hoje nesse culto. Mas já estou com expectativa para a próxima, amém? E você? Não sei você, mas eu estou. Então, ontem nós tivemos na sexta o culto. Nós tivemos ontem um tempo maravilhoso, ontem à tarde. Às 15 horas, com os pais e as crianças de 7 a 12 anos. Foi assim, um tempo maravilhoso, gente. Foi um tempo de troca de conhecimento. Os pais falaram, eles apanharam um pouquinho, mas eles saíram daqui conscientes de algumas realidades. Mas foi um tempo muito bom. E depois nós tivemos com os pré-adolescentes e os adolescentes. Foi um tempo precioso. E, como o pastor Mateus falou, o nosso trabalhar, o educar e proteger, ele não vai parar na nossa conferência. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Então, ontem nós fizemos as inscrições, nós temos apenas 60 inscrições. Para crianças de 7 a 12 anos, nós vamos estar fazendo oficinas, são 9 domingos, das 14h30 às 16 horas. Começa dia 27 de abril e termina dia 22 de junho. E o que é que nós vamos fazer nessa oficina? Nós vamos munir as crianças de ferramentas de autoproteção. Então, a gente vai ensinar a criança porque ela precisa se proteger e como ela precisa se proteger e de que ela precisa se proteger. E, paralelo à oficina que a gente vai fazer com as crianças, a gente vai estar tendo um tempo com os pais, para instruir os pais, para dar continuidade àquilo que a gente vai fazer. Então, se você tem uma criança, você conhece uma criança e tem disponibilidade para fazer parte dos 9 encontros, são domingos consecutivos. Então, nos procure no final. Vou chamar aqui minha equipe, porque, gente, eu não faço isso sozinha, gente. Esse evento aqui não foi sozinha. Veio um grupo pela manhã, agora tem outro. Se coloquem de pé aí, meninas, por favor. Então, olha, vira aí para o povo te conhecer. De manhã vieram alguns, esses vieram à noite. Então, nos procure no final do culto, que a gente vai te ajudar, te orientar em relação às inscrições. Amém? Porque são limitadas. Aí, se passar do número, só no próximo. Glória a Deus. Pronto, mídia, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, cada vez mais. Amém? Então, respire fundo aí. Enche o seu ar de pulmão, ou seu pulmão de ar, misericórdia. Foi só para vocês rirem, gente. Porque quando eu subo aqui, tem gente que já fica tensa. Meu Deus. Calma, respira. De novo, enche o seu pulmão de ar e solta devagar. Mais uma vez. Você sabe o que isso significa? Você lembrar que tem uma vida de Deus dentro de você. Você lembrar que o sopro de vida do Espírito Santo está aí dentro de você. Você diz assim, Senhor, eu estou sentindo a Tua vida em mim. Isso é importante a gente fazer todos os dias. Isso também é adoração. Eu estou reconhecendo que a vida dele habita em mim. Nós falamos no louvor, né? Nós falamos que o Deus Todo-Poderoso habita em mim. Então, habita dentro de nós o fôlego de vida do Senhor. Eu estava ali e o Espírito Santo pediu que eu fizesse isso com a igreja. Falou assim, faz a igreja respirar e se acalmar a mente e entender que eles têm a minha vida dentro deles. Então, quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado, quando você estiver estressado, para um minutinho, eu vou orar para o Espírito Santo te lembrar disso. E você vai
encher o seu pulmão de ar, vai soltar e vai dizer assim, eu tenho uma vida de Deus dentro de mim. E isso te fortalece, isso te encoraja. Amém? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E eu não podia, na conferência do Educar e Proteger, não falar da infância. Gente, eu sou apaixonada pela infância. Tudo que envolve a infância me atrai. E as pessoas dizem que quando eu estou falando, parece que meus olhos brilham, né? Meu sorriso é maior do que o que já é normal. Por quê? Porque eu amo. E eu entendi. Principalmente quando eu li lá em Mateus que Jesus ele pega as crianças, coloca no centro e diz assim, delas é o reino de Deus. Onde ele diz assim, para você entrar no reino de Deus, você tem que ser como as crianças. Então eu vejo que Jesus ele traz o valor que nós precisamos dar às crianças. Jesus está mostrando para a gente, está nos ensinando. Então nós precisamos entender que a criança é de grande valor nos céus. Ele diz que delas é o reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, a gente precisa ser como elas. E às vezes nós queremos que elas sejam como a gente. A gente está investindo no papel. E quando que eu entendo que essa criança ela é importante? Quando eu olho para a minha infância. Se nós olharmos para a nossa infância, nós vamos aprender a dar valor à infância das crianças com as quais nós temos contatos hoje. Por quê? Porque toda a experiência da nossa infância moldou a nossa vida adulta. Porém, eu tenho uma boa notícia. As experiências podem nos moldar, mas ela não nos define. Nós não somos a nossa experiência, nós não somos o nosso comportamento, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós faremos o que a Bíblia diz que nós faremos. E nós teremos o que a Bíblia diz que nós temos direito, conquistado por Jesus na cruz. Então eu preciso entender. E essa conferência, ela serve para nos fazer refletir sobre essas questões. E esse ano o Senhor trouxe isso para nós. Para nós refletirmos sobre experiências que nós vivemos na nossa infância e que marcaram a nossa vida. E que influenciam até hoje o nosso comportamento. E nós vimos isso ontem com os pais. Foi muito interessante. Os pais fazendo autoanálise. E nós fizemos para os pais dos adolescentes um questionário. E nesse questionário eles responderam sobre como o filho me vê, o que o meu filho gosta em mim, o que o meu filho não gosta em mim. O que o meu filho gosta? Gente, vocês precisam ver a cara dos pais dizendo assim, eu não sei qual é a cor preferida do meu filho. Eu não sei qual é a comida preferida do meu filho. Eu não sei o que é que o meu filho mais gosta em mim. Eu não sei o que é que o meu filho menos gosta em mim. Eu não sei o que é que meu filho gosta mais nele. Então, faz a gente refletir que olhar nós estamos tendo para os filhos. A gente está convivendo com os filhos estão crescendo. Tinha uma pessoa mesmo que dizia assim, nossa, meu filho tem 30 anos, eu não sei responder essas perguntas. E ele está na nossa casa, conviveu, saiu de dentro de você. Foi gerado por você. Mas por quê? Porque nós nos perdemos na nossa vida. Nós deixamos que a correria do dia a dia nos deixe de experimentar de momentos tão preciosos que é a nossa infância. E nós estamos vendo crianças crescendo sem memórias de relacionamento com os pais. Eu tenho muitas memórias de relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Mas os seus filhos estão tendo memórias de relacionamento com você? Será que quando ele crescer e tiver os filhos dele, ele vai poder contar de histórias, de experiências que viveu com você? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Amém? Então, mesmo diante das diversas experiências difíceis que nós vivemos na nossa infância, ela não anula o propósito de Deus na nossa vida. Eu quero começar falando bem rapidinho sobre Davi. Eu falei na sexta-feira, se você quiser saber mais, assista o culto de sexta-feira. Então, Davi foi uma das pessoas que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa conferência, porque Davi me chamou muita atenção, a história de Davi. O que Davi viveu na infância, Davi passou por um processo de rejeição,
E isso não só refletiu na sua vida, mas Davi não foi um bom pai, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Mas por questões que ele passou na infância e que hoje continua acontecendo na vida dos pais. Então, se nós formos olhar a descendência de Davi, os filhos de Davi, a ladeira só desceu. O primeiro filho de Davi, Aminon, o que aconteceu com ele? Ele abusou da sua irmã. Aí o outro, Absalão, foi revoltado, querendo fazer vingança. Depois de 2 anos, vai lá e mata o irmão. Depois, Absalão vem, lidera uma revolta, querendo derrubar o pai do trono. E ele foi fazendo tudo que desagradava o Senhor. Teve relação sexual publicamente com as 10 concubinas de seu pai. Então, a gente começa a ver um histórico aí de um pai que praticamente não teve referência de pai, porque se a gente for ver a atitude de Jessé com Davi, quando o profeta chega e chama Jessé e fala assim, para ele se santificar, que ele ia fazer parte do sacrifício que o profeta iria fazer, Jessé chama todos e menos Davi. E o profeta ainda olha para os filhos de Davi e diz assim, não, deve ser esse daqui, o primeiro. O bonitão, que era guerreiro, forte, alto. Aí Deus disse assim, olha, não veio pela aparência não, já estou rejeitando isso. Então Deus rejeitou os 7 filhos de Jessé, que Jessé aprovava. Ou que até o profeta também achou que Deus iria aprovar. E Deus, gente, ele escolhe esses daí mesmo. Escolheu a mim e a você, amém? É aqueles que ninguém dá nada, é aqueles que todo mundo reprova. Aí Deus diz assim, é esse aí que eu quero. É esse aí que eu vou chamar. Sabe por quê? Porque esses daí não vai elevar o ego. Eles vão saber de onde eles eram, quem eles eram, e vão saber que sou eu que fiz. Por isso que Deus chama os improváveis. Deus chama os improváveis, porque a gente vai dizer a todo tempo que a gente não tinha capacidade nenhuma. Que se a gente faz é porque Ele está agindo através de nós. E foi o que aconteceu com Davi. Davi estava lá no pasto, e aí, lá cuidando das ovelhas. E o profeta fala assim, acabou seus filhos? Ah, não, tem mais um. O caçula. O resto de tacho. Quem já falou isso aqui? Não é? O resto de tacho e os caçulas dá trabalho, gente. Pelo menos na minha família foi assim. Eles estão assistindo, viu? Meu irmão, eu te amo. Você é maravilhoso. Né? Então, gente, mas ele estava lá. Ele falou assim, então manda chamar ele. A gente só vai sentar para a gente comer depois que ele chegar. Ali Davi começou a ser honrado por Deus. Davi começou a ser reconhecido por Deus. E ele foi ungido. E eu não vou aqui estar na história de Davi, porque não é sobre ele que eu quero falar nessa noite, mas é só para a gente entender o contexto. Depois a gente vai ver que teve Tamar, que foi abusada pelo irmão, Adonias, o qual Davi nunca contrariou. A palavra diz que Davi nunca chamou a atenção do seu filho Adonias. E o que é que ele fez, gente? Este tentou também usurpar o trono do pai. Era o filho que o pai nunca chamava atenção, nunca repreendia, nunca disciplinava, nunca deu limite. E depois, em 1 Reis 1, vem Salomão, que é constituído rei. Salomão construiu o templo. Mas Salomão também teve, gente, muitas mulheres. Em Deuteronômio 17, tinha uma orientação que o rei não podia ter muitas mulheres, senão o coração dele se desviaria. Tem algumas versões que dizem que se desviaria da sabedoria. E aí, o que é que Salomão faz? Tem 700 mulheres, né? Isso mesmo, pastor Mateus? E 300 concubinas. Imagine, gente, você que tem uma mulher só, imagine um homem tendo 1000. Mais um filho de Davi. Pensa aí, gente, vocês iam dar conta? Mulher é bênção, gente. Misericórdia. Mulher é bênção demais. Olha, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, Deus fez a gente, então é bom, gente. Olha aí que coisa boa. Vamos aplaudir as mulheres, vamos aplaudir a gente. A coisa boa que Deus fez. Se ela for sábia e cheia do Espírito Santo, é melhor ainda. 1000 sogra, imagine aí. Você só tem um. Muito corajoso Salomão, não é verdade?
Então, a gente começa a ver um histórico de que Davi, mesmo sendo homem de Deus, Davi, ele falhou nisso. E o que é que ensina para a gente? Não é para você desconstruir a ideia que Davi era um homem de Deus. É para você entender que, apesar das nossas falhas, Deus vai cumprir o propósito dele. Apesar do que você passou, das experiências que você viveu, dos traumas que você carrega, dos comportamentos indesejados que você ainda não consegue superar, mas nessa noite o Espírito Santo vai trazer cura sobre você, ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Nada pode frustrar o propósito de Deus na nossa vida, a não ser que a gente não queira. A não ser que você diga não por propósito. Mas fora isso, gente, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, porque o poder de Deus está acima de tudo. Amém, igreja? Gente, o demônio falou para Jesus aonde Jesus teria que levar ele, porque Jesus ordenou, acabou. Nós falamos assim, basta uma palavra. Ele obedecia a Jesus, perguntou a Jesus, quer que o Senhor veio atormentar a gente antes da hora? Jesus assim, vai para os porcos. Eles foram. Sai, eles saíram. Jesus falou, cala, ele calou. Para Jó, ele foi pedir lá autorização a Deus para tocar em Jó. Gente, a gente precisa entender que até o demônio, ele se submete à vontade de Deus. Então, a gente precisa entender que não é o que eu vivi, não é as minhas experiências, não é as marcas, não é o que meu pai fez comigo, não é o que minha mãe fez comigo. E às vezes a gente se apega a isso e a gente vive uma vida se rastejando, apegado ao nosso passado. Apegado a experiências que nós vivemos, mas que não definem a gente. E a gente acha que a gente é essas experiências. E não é assim que funciona. E aí, nessa história, quando Davi, ele é ungido como rei, depois a gente vê que Davi, ele vai lutar contra Golias. Ele vence Golias e ele casa com a filha do rei. A primeira mulher de Davi veio por prêmio, né? E eu também comentei sobre isso. Você não vê na Bíblia dizendo que Davi amou nenhuma de suas mulheres. Só que aí Davi, nesse processo, Davi conhece Jonatas. E Davi cria uma amizade com ele. E é interessante que quando eles se conhecem, é estabelecida uma conexão, a ponto deles estabelecerem uma aliança, um pacto entre eles dois. E aqui, quando eu estava estudando, eu comecei a olhar, gente, como Deus é maravilhoso. Se nós formos olhar a trajetória de José, Deus já sabia onde ele ia chegar. Se a gente for ver a trajetória de Moisés, Deus já sabia onde ele ia chegar. Se a gente for ver a história de Davi, Deus já sabia onde ele ia chegar. Davi estava lá, Davi matou leão, urso. Davi fez tudo, forjando nele o caráter de guerreiro que Deus queria que ele fosse. Depois ele foi ungido rei. E a gente vê, e aí o que é que ele faz? Deus tinha rejeitado Saul. E quando o Espírito de Deus passou, estava sobre Davi, ele saiu de Saul e Saul ficava endemoniado. E aí Davi foi para onde? Deus levou Davi para onde? Para o palácio, onde ele ia chegar, gente. Era o lugar que Davi tinha, era o trajeto, e às vezes a gente não entende o trajeto que Deus traça para as nossas vidas. Mas se eu entendo que nada pode frustrar os propósitos do Senhor, eu vou entender que onde Ele me conduzir, por mais que não seja fácil, Ele está me conduzindo para o propósito que Ele tem para a minha vida. A gente precisa ter convicção disso. A gente precisa ter convicção disso, que nada na nossa vida é por acaso. Você não conhece ninguém por acaso. Deus não te manda para lugar nenhum por acaso. E até mesmo quando você vai na desobediência, Ele faz cooperar para o teu bem. Posso ouvir um amém, igreja? Porque todos nós tivemos em algum momento um momento de desobediência. Deus queria que eu estivesse em Portugal. Eu fiquei 9 meses revoltada com Ele, porque eu não queria ficar. E agora eu estou aqui, vai fazer 8 anos. Então, por mais que a gente seja homem de Deus, mulher de Deus, tem uma hora que a gente não entende o processo, e isso faz parte da maturidade.
E mesmo quando a gente trilha caminhos, e às vezes a gente erra, porque ninguém é 100% perfeito, todo mundo erra. E mesmo quando a gente erra, Ele faz que aquilo coopere para o nosso bem. Se essa palavra está ali, é porque é uma verdade na nossa vida. Então, Deus vai fazer sempre cooperar. Gente, Deus está conduzindo outra coisa da pregação, mas a gente vai. Não era isso, não. Mas se Deus está falando de propósito, entenda que Ele te chamou para isso nessa noite. Amém? O Senhor é lindo, obrigada. Um beijo para o Senhor Jesus. Então, até me perdi. Então, gente, a gente precisa entender isso. E Davi tinha um propósito. E o que me chamou a atenção quando eu falo de Jonatas, é que Davi ele fez uma aliança com Jonatas. Lá em 1 Samuel 20, 14 e 15, que vai dizer assim: mas se o meu pai, isso é Jonatas falando para Davi, mas se meu pai quiser fazer mal a você, e o Senhor faça com Jonatas, com ele, o que bem quiser, e se eu não avisar disso e não te deixar ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco, jamais, afaste da minha casa a sua bondade. Nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Então, aqui ele fez um pacto com Davi. Ele fez uma aliança com Davi e disse a Davi que se porventura ele morresse, que Davi não poderia deixar de agir com bondade com a sua descendência. Isso foi uma lealdade que eles desenvolveram a partir do relacionamento de amizade que foram construídos. Então, eles fizeram uma aliança. Se eu viver, é como se Davi morresse, Jonatas tinha que ser bondoso com a descendência de Davi. E se Jonatas morresse, Davi teria que fazer isso. Então, a gente precisa entender que isso é importante. Por mais que Davi, ele vinha num contexto que nós relatamos, que eu mais ou menos falei com vocês, a gente vê que Davi e Jonatas, eles construíram um relacionamento. Eles construíram uma amizade que também fazia parte do propósito de Deus. Porque quando ele dá a túnica dele para Jonatas, ele estava dizendo assim: eu estou te considerando como irmão. Nosso relacionamento é tão íntimo, é tão próximo. E eu entendi que eu estou te colocando no lugar de meu irmão. Por quê? Porque isso daria legalmente a Davi o direito de ser rei. Fazia parte do processo, para o cumprimento do propósito. Então, a gente precisa entender. Todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida faz parte disso. E até mesmo o pai e a mãe que você teve, por mais que não sejam os pais e as mães que vocês queriam ter, fez parte do propósito que Deus tinha para a sua vida. Para que você tivesse o temperamento que você tem hoje. Para que você tivesse as características que você tem hoje. E para que você carregasse com você um legado. Porque muitas vezes, quando o pai e a mãe não são os pais que nós desejamos, mas quando o Espírito Santo ele nos alcança, é para transformar a nossa vida. Quantos pais são alcançados pelos filhos? Porque não só os filhos têm poder de influenciar a sua descendência, mas muitos filhos são escolhidos por Deus para mudar a história de seus pais. Quantas crianças que conhecem Jesus e Deus traz para a igreja quantas crianças Deus alcança e traz os seus pais para a igreja? Então, a gente precisa entender que há um propósito em todas as coisas. Talvez o seu pai e a sua mãe ainda não é convertido. O Senhor te separou, te escolheu para, através da sua vida, alcançar a sua parentela. Mudar a história da sua vida. Mudar o legado, mudar a realidade, transformar a vida. Amém? Então, o que a gente não pode? A gente se conformar com aquilo que a gente está vivendo. A gente só não pode aceitar que isso é uma verdade na nossa vida, sendo que não foi isso que o Senhor nos chamou para ser. Então, quando aquela mulher... Jesus, glória a Deus. Quando aquela mulher samaritana, ela conhece Jesus, ela vai pregar
para todos da sua cidade. E toda a cidade é edificada, toda a cidade é transformada, e todos vão querer conhecer a Jesus. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender para que o Senhor nos chamou. E existiram coisas que nós vivemos na infância que fez parte do propósito para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Até as coisas ruins, até as coisas ruins. Por quê? Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. E aqui nós vamos ver em 1 Samuel, ou em 2 Samuel 9, de 1 a 11. Abra sua Bíblia aí, por favor. Segunda Samuel, capítulo 9, de 1 a 11. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 11. Que vai dizer o seguinte: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe a Davi: Mefibosete, és? Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para mim, cão morto, tal como eu sou? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Senhor, tudo quanto meu senhor o rei mandar ao seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. E eu estava assim, Senhor, com a palavra, e ele falou assim: você vai falar sobre Mefibosete nessa noite. E eu falei: mas o que é que eu vou falar? E ele disse assim: olha, existem pessoas que estão nesse estado dele, não fisicamente paralisado, mas preso a experiências que viveram, que tem parado essa pessoa. Eu fiquei a imaginar a história dele. Relatos apontam que ele tinha 5 anos de idade, Mefibosete, quando ele soube que o seu pai, Jonatas, e o seu avô morreu. E o que é que a babá dele faz? Para fugir,
sai com ele correndo e ele cai. E ele tem lesão nas pernas e ele para de andar. E aí eu fiquei a imaginar e pensar uma criança de 5 anos. É a fase onde ela corre, é a fase onde ela brinca, é a fase onde ela está descobrindo o mundo. Eu encontrei aqui uma criança de manhã, a mãe dizendo assim, não quer parar mais. Eu falei, ela descobriu que ela pode ir onde ela quer. Imagine uma criança que começou a andar, uma criança que, para ela, gente, é liberdade você andar. Às vezes a gente não dá valor, mas criança dá valor a andar. Imagine aí, no dia que ele sabe que o avô e o pai morreu, ele cai e tem um acidente e ele vira um coxo. Eu fiquei a imaginar essa criança. Talvez isso não passou com você, mas talvez na sua infância você passou por um abuso. Talvez na sua infância a dor que você carrega até hoje é porque você perdeu o seu pai e a sua mãe. Talvez a dor que você carrega hoje, que te paralisa, seja a ausência do seu pai. Seja a sua mãe dizer para você que ela não queria que você existisse. Seja o teu pai ter te rejeitado, mesmo estando dentro de casa. Então, existem várias dores, existem várias tragédias que talvez não seja igual a essa, mas que muitos de nós vivemos e que marcaram a nossa vida. E aí, o que é que ele faz? Ele vai para Lodebar, e aí eu fui pesquisar o que significava. Lô significa não sem, Debar, que é devar no original do hebraico, que vai dizer pasto. Então, ele foi para um lugar deserto, um lugar sem pasto, um lugar sem alimento. Um lugar sem sustento. Ele ficou esquecido, abandonado. E quantos de nós crescemos por experiências que nós vivemos na infância com esse sentimento de abandono? Esse sentimento de desvalor, de não ter valor, de não pertencer a ninguém, de não pertencer a lugar nenhum. Todos nós temos 3 necessidades que nós nascemos com ela. E uma delas, eu estava até conversando com o pastor João, eu falei assim, sabe por que todo mundo tem necessidade de ser amado? Se você não sabe, eu vou te dizer que o Espírito Santo me falou. Deus é amor, então nós precisamos dele, por isso que todos nós precisamos nos sentir amados, porque nós precisamos ter Deus dentro de nós, porque ele é amor. Então todos nós precisamos ser amados. Todos nós precisamos ser aceitos. E essa necessidade de ser aceito é porque um dia nós nos separamos dele e ele precisa nos adotar como pai. Nós somos órfãos quando ainda nós não entregamos a nossa vida para Jesus. Nós precisamos ser aceitos novamente como filhos de Deus. Que quando o pecado ele gera essa separação lá no Éden, e a culpa é de Adão e Eva. É, gente? Ih, vocês não sabem, não. Então, lá no Éden, quando eles pecam, eles se afastam. O medo de Adão, quando Adão diz assim, eu tive medo e me escondi, mas medo de quê? Medo de não ser mais amado, medo de de ser reprovado e medo de não ser mais aceito por Deus. E é a necessidade que nós carregamos até hoje. Se você quer que o seu filho tenha uma infância saudável, ame ele, aceite ele e aprove ele naquilo que ele merece ser aprovado. Aprove ele naquilo que ele faz de bom. E muitas vezes nós reprovamos o tempo inteiro e não reforçamos as qualidades, não reforçamos os acertos, não incentivamos para fazer o que é certo. Então, todos nós nascemos com essa necessidade. Eu fiquei a imaginar a história de Mefibosete nessa realidade. Com certeza, se a babá levou, ele não foi criado nem por pai, nem por mãe. E ainda agora coxo, que dependia de todo mundo. Uma criança que cresceu com 5 anos, já sabia andar, teve que parar. E quantas vezes as marcas do nosso passado nos paralisa desse jeito? A gente deixa que as influências das pessoas nos direcione, a gente deixa que a opinião dos outros determine quem nós somos. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu quem nós somos em Cristo Jesus.
E é interessante que Davi, e aqui o Espírito Santo ministrou no meu coração, que Deus ele usa pessoas para realinhar a nossa rota, para nos colocar de novo no caminho do propósito, para a gente encontrar o lugar que Ele tem para nós. A primeira vez que Deus me mudou de lugar, Ele me mudou da Bahia para Belo Horizonte. Sabe aquele ditado, sabe de nada inocente? Fui eu. Eu fui na inocência, falei assim, olha, depois de 2 anos que eu fizer o carisma, eu vou voltar de novo para a minha cidade e vou ficar lá no meu cantinho, de boa. Aí, com 1 ano e meio, ele falou assim, olha, deixa eu te falar, você não vai voltar, não. Eu falei, misericórdia. Aí, com 4 anos, ele disse assim, olha, vou te mover de novo. Eu falei, vou voltar de novo? E, às vezes, a gente quer voltar. Às vezes, a gente quer retroceder. Por quê? Porque a gente está apegado. A gente está apegado à família. Não que seja errado. Mas a palavra diz que se a gente não tiver o coração de abandonar pai e mãe e seguir a Ele, a gente não é digno dele, não é discípulo dele. E ele diz que quando a gente faz isso, a gente ganha, gente, aqui na terra e lá no céu. Então, é nessa palavra que eu estou me confiando. Falei, Deus, olha, eu larguei pai, larguei mãe, o Senhor disse que a gente ganha muito mais. Eu estou ganhando, não posso reclamar, não. Não posso reclamar, só tenho a agradecer. Mas ele diz que a gente ganha aqui e a gente ganha no céu. E, às vezes, a gente fica preso, a gente quer voltar. E aí, depois de 4 anos, ele falou assim, deixa eu te dar uma notícia. Eu fui, gente, um dia, caí na besteira de olhar o Mapa Mundi. Eu amo o Mapa Mundi. Porque eu digo que eu vejo um lugar só. Eu não vejo, assim, os países. Eu vejo tudo um lugar só. E aí, eu estava na casa pastoral, lá em Belo Horizonte, e olhei para o Mapa Mundi. Qual o nome que cresce? Portugal. Eu falei, eu? Que veio de uma família humilde. Uma menina que não queria nem sair da cidade dela. Vou para Portugal, Senhor? Você vai para Portugal. Aí eu falei, tá bem, então eu vou lá só passar meu aniversário. A pessoa se sentindo, gente. Vim para Portugal só passar aniversário. Sabe de nada inocente. Voltei depois de 3 anos e 7 meses. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, nós queremos voltar para um lugar que Deus não tem mais para nós. Então, eu não sei porque Deus está falando isso aqui, mas Ele deve estar respondendo a oração de alguém aqui. Amém? Então, vamos voltar aqui para a pregação. Então, quando a gente vê a questão dele, ele ficou esquecido, ele ficou abandonado. Eu não sei por quanto tempo ele ficou. Mas chegou uma hora que Deus trouxe ao entendimento de Davi uma aliança, uma promessa que ele tinha feito com o pai dele. E tem promessas que são feitas aos nossos pais que nos alcançam. Tem promessas que foram feitas a vocês, que vai alcançar a descendência de vocês, porque Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus de geração. Se a bênção também alcança as nossas vidas, as nossas gerações, e a gente precisa entender isso. A bênção de Deus não é só para nós. Ele falou que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele está ensinando para a gente esse princípio. Se a sua família é abençoada, ela vai abençoar o seu bairro, ela vai abençoar o seu prédio, ela vai abençoar onde você estiver, porque a bênção está sobre você, e onde você passa, a bênção vai com você, onde você anda, a bênção anda com você. Amém, igreja? Então, a gente precisa entender essa verdade. Independente do lugar que a gente esteja, se hoje você está num lugar em que você se vê nesse esquecimento, se você hoje está num lugar onde você diz que você não é notado, se você hoje está nesse lugar onde você diz assim, mas Deus, o Senhor não disse que ia fazer e até agora o Senhor não fez nada. Ele está te dizendo nessa noite, descansa, porque no tempo certo eu farei, e se eu falei, eu vou cumprir, porque isso é o Senhor. Aconteceu algo comigo no sábado passado. Não vou dizer para vocês, mas foi assim, algo que me deixou desestabilizada. E aí o Espírito Santo, no meio de tudo, eu não conseguia nem orar. Quando eu acalmei, respirei, aí eu só ouvi a voz dele dizendo assim, eu sou fiel. E eu não mudo. A minha fidelidade dura para sempre. Só confia.
Aí, naquela hora, eu fui para o lugar de criança. Eu falei assim, tá bem, então. Vou descansar no Senhor, vou confiar no Senhor. Isso foi no sábado. Na quarta-feira, Jesus resolveu tudo. Ainda me surpreendeu. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente entende quem Deus é, a gente entende que tudo que acontece na nossa vida, mesmo que a gente não aceite, mesmo que a gente não saiba explicar, Ele está fazendo cooperar para o cumprimento do propósito dEle. Mefibosete estava lá esquecido. Talvez ninguém nem lembrasse que ele existia mais. E é interessante, me chama a atenção, que ele fala para o rei, e olha como é que ele se vê. Ele fala para o rei, no versículo 8, quem é teu servo para teres olhos para um cão morto, tal como eu? E quantas vezes a gente deixa que o nosso passado, as tragédias que aconteceram na nossa vida, nos façam sentir tão inferior àquilo que o Senhor nos chamou para ser? A gente se sente tão diminuído. A gente se sente tão afetado. Mas hoje é o dia que o Senhor escolheu para te tirar desse lugar. Hoje é o dia que, assim como Ele lembrou a Davi, Ele está me usando nessa noite para lembrar a você que a promessa dEle continua. O lugar que Ele disse que ia te colocar, Ele vai colocar. O lugar que é teu por herança, você vai tomar posse dEle. Não importa o que aconteça. Nenhuma tragédia é maior do que o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Por mais que seja doloroso, por mais que seja doído. E eu começo a pensar numa criança que perdeu a infância. Uma criança que chega no nível de se achar um cão morto, alguém que não presta, alguém desprezável. Ele não se compara nem com um humano, ele se compara com um bicho. Eu imagino a dor que ele carregava. Talvez ele até não tinha sido nunca curado pelo luto. Talvez o que você carrega hoje é um luto. Existem pessoas que as mães adoecem e morrem, e as pessoas continuam carregando o luto da dor. Ah, Deus, porque minha mãe morreu? Ah, porque o Senhor permitiu. E aí você carrega isso que vai te matando aos poucos, vai consumindo o teu coração, vai contaminando o teu coração. E você deixa de viver aquilo que Deus tem, e você fica preso, porque você vai para esse lugar, você se coloca nesse lugar. Nesse lugar escuro, nesse lugar que te gera depressão. Quando o Senhor está te chamando, vem para a vida hoje. Eu tenho uma nova história, eu tenho um novo capítulo a ser escrito. Foi o que ele fez com Mefibosete naquele dia. Davi pergunta, tem alguém da linhagem de Saul para que eu haja com bondade? O Senhor está dizendo nessa noite que a bondade dele permanece para sempre. E não importa o que você passou, a bondade dele te alcança. Então não fique mais preso àquilo que você viveu na sua infância ou que você tem vivido na sua vida. E se você não está conseguindo sair disso sozinho, pede ajuda. A igreja está aqui para te ajudar. A gente tem um monte de pastores aqui que está aqui para te ajudar. E como é que a gente libera isso? Como é que a gente sai disso? A gente assumindo aquilo que a gente carrega. A gente desabafando aquilo que tem sufocado o nosso coração. A cura vem pelo falar. A palavra diz que a gente confessa a Deus para ser perdoado, mas a gente fala com o outro para ser curado. E o Senhor quer nos curar cada dia mais. Ele vai mostrando para a gente aquilo que precisa ser curado, aquilo que a gente precisa, os fardos que a gente precisa abrir mão, aquilo que a gente precisa deixar para trás para que a gente possa avançar para o alto, avançar para o propósito, avançar para a vida que Ele tem para nós. E a gente precisa largar os fardos. A gente precisa abrir mão dos rótulos. A gente precisa ressignificar as experiências que nós vivemos.
Porque Romanos 12:2 tem uma versão que eu acho linda, que ele diz que é para deixar Deus renovar na nossa mente. Deixar a palavra de Deus transformar a nossa mente. Deixar e crer que a palavra está dizendo para nós que Ele tem novidade de vida. Ele está dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O seu passado já não faz parte mais da sua vida. Porque Ele te deu uma nova vida e a gente precisa crer nisso. Então, nesse momento, era essa palavra que estava acontecendo na vida dele. E ele perdeu a referência, ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, ele perdeu a família, ele foi criado por outra família. Ele perdeu a sua mobilidade natural, uma criança cheia de vida deixa de andar. Ele perdeu a identidade de realeza. O trono seria dele em algum momento e ele perdeu por causa daquela tragédia. Então, talvez na cabeça dele, ele diz assim, eu nunca vou chegar no palácio. Quantas vezes Deus faz uma promessa e a gente diz assim, nunca vou alcançar. Nunca vou chegar lá. Não, isso nunca vai acontecer na minha vida. Deus está te dizendo, Ele é poderoso para fazer. Ele falou, Ele vai cumprir. Amém, igreja? Então, ele perdeu, naquele momento, ele achou que ele tinha perdido a realeza. Ele perdeu a infância. Ele perdeu a autonomia, porque ele dependia das pessoas para cuidar dele. Ele não podia ir onde ele queria, subir onde ele queria. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e a pessoa dizendo que subia nos telhados, fazia acontecer. Imaginem, gente, uma criança de 5 anos. Sobe em tudo. Ele já não podia fazer isso mais. Então, para ele, a vida tinha acabado. Para ele, nada fazia sentido mais. E, muitas vezes, existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente se coloca nesse lugar. Ele não se considerava mais uma pessoa digna. Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar que a gente não merece aquilo que Deus tem para nós? Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais que nós não seríamos ninguém. Não foi o meu caso. Mas muitas pessoas que a gente atende, a gente ouve as pessoas falarem isso. Meus pais disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Meus pais disseram que eu não ia ser ninguém. Todo mundo da minha família diz que todo mundo ia conseguir, mas eu não. Tem alguns que ainda são rotulados como ovelha negra da família. Mas Jesus veio para restaurar tudo isso em nós. E aí quando Davi, ele chama. Lodebar era o lugar sem pasto, sem alimento. E aí Davi diz para ele, não, tudo que era seu por direito, eu estou te devolvendo hoje. Tudo que era seu por direito, eu estou te devolvendo hoje, o lugar no palácio. Se você estava num lugar que era um lugar deserto, um lugar sem alimento, hoje você vai, a partir de hoje, você vai comer todos os dias na presença do rei. Você vai comer as iguarias do rei, você vai comer o melhor do palácio, porque esse é o teu lugar. E é isso que o Senhor está trazendo à tua memória nessa noite. Eu não sei qual foi o lugar que o Senhor disse que Ele ia te colocar, mas Ele me trouxe nessa noite para te lembrar e te dizer que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Porque foi isso que aconteceu na vida de Mefibosete. Ele foi devolvido para o lugar que era dele. E é assim que Deus faz na nossa vida. Então, mesmo se você não esteja entendendo o processo, só confia. Se coloca de pé no seu lugar. Sei que os teus olhos E comece a pensar em tudo aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Essa palavra foi diretiva para você nessa noite. Ele te lembrar das promessas, Ele te lembrar do lugar onde Ele falou que Ele ia te colocar.
Ele te trouxe nesse lugar para curar você daquilo que te impede de avançar e de ver aquilo que Ele tem para a sua vida, de chegar ao lugar onde Ele determinou. Ele te chamou aqui essa noite para te dizer que as suas experiências do passado, as suas experiências da infância não definem quem você é e também não anula o propósito dele para a sua vida. Então se posicione nessa noite de acordo com essa realidade. Se posicione declarando quem você é em Jesus. E nessa noite Ele te diz que Ele restaura a tua vida. Entenda a aliança que Ele fez contigo. O homem pode mentir, mas Deus não mente. Não, Ele não mente. Quando Ele fala, Ele cumpre. Coloque a mão no seu coração e cante esse louvor crendo nessa verdade, convencendo a sua mente daquilo que Ele já declarou sobre a sua vida, sobre a sua família. Se Ele prometeu para você que o seu filho que está desviado vai voltar, creia nessa noite. Se Ele prometeu para você que o seu marido que ainda está resistente ao Evangelho vai se converter a Ele, acredite. Se Ele te prometeu restaurar a sua família, creia, porque Ele já está agindo nesse momento. Enquanto você canta esse louvor, Ele está agindo ao teu favor. Talvez você chegou aqui nesse lugar chorando, seu coração triste, seu coração apertado. Ele está dizendo assim: eu sou alegria, a minha alegria é a tua força. Os teus filhos, Pai. Aquele, Senhor, que tem se sentido como Mefibosete, esquecido. Tira eles desse lugar nessa noite. Pai, eu não sei onde vai chegar essa mensagem, mas onde ela chegar, a tua presença chegue junto dessa pessoa. Resgata ela, Senhor, de onde ela está. O Senhor usou Davi naquele dia para trazer o teu filho para a posição. Se nessa noite, ó Pai, entre nós e também conectado conosco, tem algum filho, alguma filha do Senhor, ó Pai, que precisa ser visitado pelo Senhor nessa hora, eu oro a Ti para que assim seja. O Senhor alcance o coração dessa pessoa. O Senhor traga à memória, ó Pai, aquilo que foi esquecido. Traz à memória o que dá esperança, Senhor. Traz à memória o que confirma o chamado. Traz à memória, ó Pai, confirmação do propósito. Traz à memória, ó Pai, a força que os teus filhos precisam. A força que o Senhor um dia já trouxe sobre eles para eles chegarem até aqui. Senhor, traz a memória que Ebenezer até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui o Senhor tem direcionado, até aqui o Senhor tem cuidado, o Senhor é fiel para continuar cuidando, o Senhor é fiel para continuar sustentando, o Senhor é fiel para continuar direcionando todos os passos dos teus filhos, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. O Senhor é fiel e a tua fidelidade dura para sempre. Por isso, traz convicção das verdades de quem o Senhor é nessa noite sobre o nosso coração e sobre a nossa mente.
E sobre nós, Senhor, restaura em nós esse espírito de ousadia e intrepidez. Ousadia, ó Pai, e coragem, Senhor, para se posicionar. Pai, Davi, quando foi passar o seu trono para Salomão, a instrução de Davi, ó Pai, para Salomão foi que ele tivesse coragem e ele fosse homem. E eis que o Senhor te diz isso nessa noite. Tenha coragem e seja homem. Se posicione no lugar que Ele já te colocou. As vozes não podem ser a tua direção. A dificuldade não pode ser um obstáculo. Porque os teus olhos precisam estar nele. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele te toma pela mão nessa hora e te lembra da coragem que você já teve um dia. Ele te lembra da determinação que você já teve um dia. E Ele está dizendo que o mesmo espírito de ousadia que te moveu, que te trouxe até aqui, é aquele que permanece em ti para te conduzir ao propósito que Ele tem. E Ele diz: não temas. Não temas. Se posiciona e não temas. Porque é Ele que te está dando a visão nessa noite. É Ele que te está dando a visão nessa noite. Existem lugares que o Senhor vai nos colocar que a gente só pode ocupar quando a gente for dependente. Dependente para obedecer, mesmo sem entender. Traz essa certeza, Pai, sobre a tua igreja nessa noite. Confirma, Senhor, a tua palavra. Glorifica o teu nome, Senhor. Exalta o teu nome, ó Pai, no meio da tua igreja. Revela a tua fidelidade de uma forma extraordinária. Leva a tua igreja, Senhor, a experimentar de uma forma palpável da tua bondade. Nós estamos no ano da provisão, Pai. O Senhor é o Deus que prevê e provê. Antes mesmo da necessidade de bater a nossa porta, o Senhor já viu. O Senhor já sabe. O Senhor já preparou. O Senhor já determinou. O Senhor já estabeleceu. E que os teus filhos, ó Pai, não sejam desencorajados por causa das circunstâncias, por causa da necessidade, mas que eles tenham um olhar em Ti, nesse Deus provedor, nesse Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. E eu declaro um espírito de ousadia sobre a Tua igreja, um espírito de autoridade sobre a Tua igreja, o Espírito, ó Pai, que venha dissipar, Senhor, toda a comodidade, que venha dissipar, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido os Teus filhos de se posicionar para alcançar aquilo que
o Senhor determinou para eles nesse lugar, nessa nação. Ó Pai, não deixa que eles retrocedam, não deixa, ó Pai, que eles olhem para o lugar que eles vieram e tenham vontade de voltar, assim como o povo do Egito, que falou que pelo menos no Egito tinha cebola, pelo menos no Egito eles não morriam de fome. Ó Pai, mas que eles possam contemplar a terra prometida, eles possam confiar em Ti, eles possam saber o Deus que eles servem, o Deus Todo-Poderoso, o Deus o qual não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o Deus que é o Deus que faz o impossível, que o Senhor é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, e para sempre, por toda a eternidade. Que nessa semana, ó Pai, a Tua igreja te conheça de uma forma como ela ainda não te conhece. E ela experimente todos os dias um testemunho do poder da manifestação da Tua glória nessa terra. Para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai. Por isso eu entrego nessa noite o clamor da Tua igreja, a necessidade de cada um dos Teus filhos, porque agrada ao Senhor, ó Pai, suprir as nossas necessidades, porque quando o Senhor supre as nossas necessidades, é o Teu nome que é glorificado, é o Teu nome que é exaltado, é o Teu nome que é engrandecido. Nós revelamos quem o Senhor é. Por isso visita cada família, ó Pai, visita cada casa nessa hora, trazendo paz, trazendo harmonia. Vai dissipando, Pai, todo espírito de contenda, todo espírito de divisão na família, e vai estabelecendo a Tua paz. A Tua paz que excede todo entendimento. A Tua presença que dissipa as trevas. A Tua luz que brilha, que resplandece. Faz algo novo, Pai, na vida da Tua igreja nessa semana. É isso que eu te peço, faz algo novo. Faz algo novo, Senhor. Realinha, ó Pai, trajetos. Traz à memória promessas esquecidas. Porque o Senhor é um Deus de promessas. E o Senhor ama cumprir aquilo que o Senhor determinou. Porque o Teu nome é glorificado. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração nessa noite. Duas, na verdade, para a gente encerrar esse culto. Eu quero saber se entre nós, nessa noite, tem alguém que ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, declarando que Ele é o Senhor da tua vida. Eu fiz isso um dia. Glória a Deus, aleluia. Pode continuar com sua mão levantada, por favor. Eu fiz isso um dia e foi a melhor coisa. Se hoje eu estou aqui vivendo o extraordinário de Deus, porque quem me conhece, quem vive comigo sabe, não é jargão, a gente vive literalmente o extraordinário de Deus todos os dias da nossa vida. A gente fica diante dos problemas e aí quando a gente vê, Ele já resolveu os problemas, Ele já fez tudo, porque a melhor coisa é a gente entregar a nossa vida para Jesus, porque Ele sabe e tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Então se tem alguém mais aqui que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, quer dizer assim: Jesus, eu quero viver esse extraordinário. Jesus, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Jesus, eu quero uma vida melhor do que a que eu tenho. Levante uma de suas mãos para a gente poder orar por você, para a gente saber quem você é, para a gente poder te abraçar, para a gente poder te receber na família de Cristo. Você que levantou a mão, pode vir aqui à frente. Enquanto ele vem, eu quero fazer uma outra oração. Porventura tem alguém aqui nos assistindo, ou alguém também aqui entre nós, que nessa noite quer se reconciliar. Você já foi firme com Jesus, você já teve relacionamento íntimo com Jesus, mas
Talvez, porventura, por alguns problemas, algumas tempestades da vida, algumas situações, você se afastou de Jesus. Mas hoje Ele te trouxe para esse lugar para te lembrar das promessas que Ele tem para a tua vida. Ele te está fazendo assistir nessa noite esse culto para dizer que as promessas dele ainda permanecem na sua vida, independente dos caminhos que você trilhou. Isso não muda quem Ele é e não muda os planos dele para a tua vida. Se há alguém entre nós ou nos assistindo, se você está nos assistindo, envie uma mensagem para nós. Se você está aqui, erga uma de suas mãos para que a gente também possa orar por você. Se nessa noite você quer novamente ter essa intimidade com o Senhor, erga uma de suas mãos para a gente poder orar por você. Se não há, e se ainda tiver alguém que porventura queira vir, pode vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Porque se Ele te trouxe nessa noite, é porque Ele tem algo extraordinário. Ele está dizendo: filha, volta para casa. O Pai está de braços abertos para você. Talvez um dia você achou que Ele tinha te esquecido, mas Ele não te esqueceu. Porque o Pai nunca esquece dos filhos. E não importa onde os filhos estejam, os olhos do Pai estão sobre os filhos. E os olhos dele estavam sobre a sua vida. A saudade que você sentia, era Ele te dizendo: volta para casa. Em alguns momentos você achava que você não era digna de estar aqui novamente. Ele está dizendo: eu sou o Deus que perdoa todas as coisas e restaura todas as coisas. E nessa noite Ele toca o teu coração. Ele toca o teu coração nessa noite. Ele está curando o teu coração. Ele está trazendo sobre você o amor. E Ele está dizendo: você é filha amada. Você é filha amada. E as minhas promessas ainda permanecem de pé. Para mim não existe tempo. Para mim não existe anos. Para mim não existe. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e tudo é restaurado. Ele te ama. Ele te ama. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos não verão o impossível acontecer. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim, por favor. Olhem para mim. Coloca eles mais juntos assim. Junta mais aqui um pouquinho. Eu queria pedir para vocês repetirem uma oração junto comigo, com toda a igreja. Hoje foi a melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Deus ama tanto a gente que o amor dele independe de qualquer coisa. E o amor dele é eterno. Porque Ele não tem amor, Deus é amor. E nós precisamos dele. Então eu queria que você repetisse essa oração junto comigo. Pai, nessa noite, eu entendi que tudo que eu preciso está em Ti. Por isso eu decido te entregar a minha vida por completo. E te entregar o controle de todas as coisas. A partir de hoje, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem infinitamente mais. E eu quero experimentar dessa verdade. Me perdoa, Senhor, por todo o pecado.
seja em palavras, seja em pensamentos, ou seja em atitudes. E eu recebo nessa noite o teu perdão, que independe daquilo que eu fiz. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao teu lado. Amém, amém. E a palavra diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Você tem noção que o céu está os anjos olhando para a gente, Deus vendo a vida de vocês e eles lá comemorando? É o único momento na Bíblia que diz que há uma festa no céu. Então há uma festa no céu para vocês. E aqui também, como família de Deus, nós estamos preparando uma festa para vocês. E no 3, vocês vão olhar para vocês verem a festa que nós preparamos. Amém? Combinado? Vamos, gente! Festa! Festa! Vamos, batera! 2, 3, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, Cante expressando isso pro irmão que está do seu lado, a gente. glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu Fala pro irmão que está do seu lado. Eu preciso de você. Fala, gente. Irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom o tempo todo. Aleluia! Você foi abençoado nessa noite? Gente, leva essa palavra bem guardadinha no coração de vocês. Não esqueça aquilo que Deus falou com você nessa noite. Amém? Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua fidelidade. Que teu nome seja glorificado e exaltado. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor. Eu reconheço, ó Pai, quem tu és. E reconheço que tudo foi o Senhor que fez esses dias de conferência. Obrigado, ó Pai, porque vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas e a tua palavra, o teu propósito se cumpriu nesses dias. E eu te agradeço, Senhor, eu glorifico o teu nome em todo o tempo, reconhecendo a tua bondade e a tua fidelidade. Nos leva para casa, ó Pai, debaixo da tua mão poderosa, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E que não aparte de ti, ó Pai, a tua palavra, mas que a tua palavra esteja viva no nosso coração e na nossa mente, onde quer que nós formos, em nome de Jesus. Eu peço que você cumprimente a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus te abençoe, viva uma semana extraordinária. Amém? E você que está nos assistindo, o Senhor te abençoe onde quer que você esteja. Nós esperamos você aqui na próxima semana nos nossos cultos. Que a graça do Senhor te alcance, o favor do Senhor seja contigo aonde você for nessa semana, em nome de Jesus.